Esse semestre eu lecionei a disciplina com base nos vídeos de 1 a 10. E depois, isso... a experiência é dúbia, se foi um ganho ou não. Ainda não consegui refletir tudo que deveria refletir. Mas um ponto interessante é que nós acabamos antes do tempo e sobrou espaço para a gente conversar sobre o Grundrisse. E o encantamento que os alunos tiveram com o Grundrisse foi muito interessante. Quer dizer, esse foi um ganho, né? Eles conseguiram entender a profundidade do Grundrisse. E eles pediram que eu preparei 2 aulas de revisão da matéria, antes da prova, né? Para você fazer uma síntese e tal. E eles gostaram demais, né? Daí veio a ideia de pôr essas aulas no YouTube. E eu estou colocando 4 aulas, né? Não 2. Eu dividi cada uma das aulas em 2 exposições, porque eles dizem que fica mais fácil, por exemplo, no metrô, você está olhando no celular, passando vídeo, quando aquele vídeo muito grande, fica difícil deles lembrarem onde pararam. Com vídeos menores, fica mais fácil. Então, eu falei, tá bom, eu vou fazer isso em 4 vídeos e não em 2 vídeos, como foram as 2 aulas que eu lecionei. Vamos começar, então. Eu e a minha tradicional dificuldade para... Cadê isso aqui? O que aconteceu? Ai, assim não dá, né? Assim fica difícil. Deixa eu subir aqui. Deixa eu fechar aqui. Tá. Faz um favor, você fecha a porta aí por causa do barulho da... Uhum. Como é que era o negócio? Eu tinha que vir aqui. Como é que faz para sumir? Você acredita que eu esqueci? Ah, aqui vem. Isso aqui? Não. Devia ter me preparado melhor, né? Onde que era o RAID? Ah, boa. Agora eu lembrei. Desculpas. Eu sou uma dificuldade com essas coisas, mas também não quero ser. Isso é coisa de jovem, eu já passei da fase disso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nossa, isso não dá, né? Então, são 4 aulas de síntese, revisão da matéria, né? Esse marketing convencional, antes da prova. Síntese e revisão da matéria tem parte 1 e parte 2. Parte 1 é preparando o espírito de quem vai assistir, né? E a parte 2 é mostrando o Marx destruidor da interpretação burguesa. Bom, a parte 1 tem a primeira e a segunda etapa, e a parte 2 também tem a primeira e a segunda etapa. Daí, 4 vídeos. Parte 1, preparando o espírito de quem vai assistir. A pergunta é, que Marx é esse? O que é preparar o espírito de quem vai assistir? Né? Tentar orientar, direcionar a postura, né?
o como compreender, né? O que está por trás, o que é o fundamento daquilo que vai ser exposto. Então, a expressão simples é: que Marx é esse que você vai expor nessa disciplina? Primeira etapa. Que Marx é esse? Basicamente, o vídeo 1, né? Porque aqui é síntese, se você quiser entender melhor, tem que ir para o vídeo 1. É um Marx compatível com Lukács, no marxismo ortodoxo. O que ele diz? É uma luta incessante contra a influência corruptora de formas do pensamento burguês. E no existencialismo marxismo, o Lukács diz: são correntes que desviam o foco da necessidade de abolição do mercado e da propriedade privada alienada garantidos pelo Estado e focam a crítica nos costumes e na cultura. Eu fiz um texto sobre isso que está na Academia Pontedou. Deixa eu desligar essa luz aqui. Que está na Academia Pontedou, onde eu trato basicamente disso, especialmente das causas identitárias, as teses modernas da esquerda. É também um Marx compatível com o Ben Said, no Marx Intempestivo, Grandezas e Misérias de uma Aventura Crítica, um livro bem interessante. O que ele diz? O Marx é um Marx que não tem uma filosofia. É um Marx que não é uma sociologia das classes. É um Marx que não é um ensaio de economia científica. E diz o Ben Said: olha, não se trata de restabelecer uma verdade há muito tempo confiscada. Trata-se de sacudir o pesado sono da ortodoxia. E continua ele nesse livro: em nome da livre interpretação, nem tudo é permitido. O texto e o contexto delimitam as possibilidades de interpretações. Ora, se o texto e o contexto delimitam as possibilidades de interpretações, isso nos remete para a ideologia alemã. O que o Marx fala nessa ideologia alemã? Os socialistas, entre aspas, os autodenominados socialistas verdadeiros, pegam a literatura socialista e comunista dos franceses e dos ingleses, abstraem-na do movimento real, do qual são pura expressão, e colocam-na numa conexão arbitrária com a filosofia alemã. Olha o que ele está dizendo. Pega o que os socialistas e os comunistas ingleses e franceses fizeram e você lê ele na perspectiva, com o olhar, né, da filosofia alemã, que é Hegel. Ou seja, o que o Marx está falando? Que esses caras, esses ditos socialistas verdadeiros, têm uma caricatura de leitura, né, socialista e comunista dos franceses, dos ingleses. É uma leitura errada. Vamos continuar, que Marx é esse. É o Marx que resulta de uma interpretação que não só está atenta para os limites, para o texto e o contexto da obra do Marx, como está atenta para as ambiguidades terminológicas do Marx. A ambiguidade tecnológica, aí a ponte aqui é o Mesaros da teoria da alienação, que foi a tese de doutorado dele, né? Ele diz lá: Marx, em seu esforço de entrar em diálogo com seus contemporâneos, conservava certos termos do discurso deles que, por vezes, estavam em choque com o significado que ele próprio lhes atribuía. Um exemplo disso é o autoestranhamento, que, nos manuscritos, Marx representa um conteúdo enormemente modificado, que exigiria uma terminologia também modificada, com expressões mais concretas e em conteúdos específicos. E o Mesaros vai à frente. Mas o exemplo mais notável desse caso, e usar uma terminologia diferente, né? Mexer na terminologia que está assentada na literatura e ir dando uma feição, uma característica a ela diferente, é o essência humana, que é uma coisa que nós vamos tratar, que é muito importante na questão, para a forma como Marx é visto nessa disciplina, né? A questão da essência humana é fundamental. Então, diz o Mesaros, Marx manteve a expressão, transformando seu significado original até torná-la irreconhecível. Não porque quisesse acrescentar novas dimensões a um conceito importante, mas porque queria demonstrar o vazio desse termo filosófico em seu sentido tradicional. Vamos continuar. Que Marx é esse? É um Marx com as seguintes heranças.
materialistas sem filosofia da história. O que é isso? Tese de doutorado, a primeira referência. Por que Epicuro? Por que Epicuro? Para a questão da autonomia do átomo Clinamen. E do lema que sai, resistir e lutar contra as imposições externas. E o Feuerbach, por causa da inversão sujeito-predicado, e o fundamento filosófico do comunismo que o Feuerbach deu para o Marx. Não foi Hegel, ao contrário. Eu, muito tempo, pensei que isso tinha vindo de Hegel, depois eu descobri que é uma bobagem, isso, na realidade, veio de Feuerbach. Vamos lembrar, eu sempre ponho transcrevo, né? Uma transcrição slide, repetindo, reproduzindo o que está na, na, na obra que eu estou fazendo referência, dando inclusive a página aqui embaixo. Epicuro, o que que Epicuro diz? Mais vale seguir o mito dos deuses do que aceitar o destino dos físicos, pois o mito dos deuses nos deixa a esperança de misericórdia se honrarmos os deuses. E o destino dos físicos apenas antevê a necessidade inflexível. Opressão. Necessidade inflexível é opressão. Você faz oprimido. Você não tem alternativa de não fazer. Continua Epicuro. Ao contrário do que julga a multidão, o que devemos admitir não é Deus. O que devemos admitir é o acaso. Isso é muito interessante porque, quando a gente for ver a diferença entre Marx e Hegel, a questão de que você admite, né, é Deus, você admite Deus. E que o Marx, o que o Epicuro diz, não, o que devemos admitir não é Deus. Por isso, o Hegel tinha horror de Epicuro. Epicuro, para ele, é materialismo. E diz o Epicuro, seria uma desgraça viver na necessidade. E a carta ao Feuerbach, essa carta aqui foi fantástica, o dia que eu li, eu tomei um impacto, de 11 de agosto de 44. É uma carta que ele que acompanha. O Marx fez o Crítica à Filosofia do Direito do Hegel e mandou para o Feuerbach. Mandou Crítica à Filosofia do Direito para o Hegel, para o Feuerbach, com uma carta, né? Onde ele diz, olha, esse texto que eu fiz aqui, eu estou precisando melhorar para publicar, ficar mais inteligível, então, mas eu estou aproveitando esse texto para declarar a você o amor que eu tenho por você. É uma carta que o Marx escreve para o Feuerbach, falando, isso aqui, estou te enviando esse texto para mostrar para você o amor, e a expressão que ele usa mesmo é amor, não é respeito, consideração, é falar amor, quer dizer, aqui uma boa tradução seria a adoração que eu tenho por você, por Feuerbach. E nessa carta o Marx fala uma coisa interessante, mais interessante ainda, né? Ele diz, seus dois livrinhos, né, a despeito do reduzido tamanho, certamente tem mais importância do que toda a literatura germânica contemporânea junto. Olha que coisa que ele está falando. Os dois livrinhos do Feuerbach têm mais importância do que toda a literatura germânica contemporânea junto. Aí diz o Marx ainda, não sei se intencionalmente você forneceu a base filosófica para o socialismo. Aqui é o Marx que está falando. Não é uma interpretação minha, não. É literal, é textual do Marx. A unidade do homem com o homem, baseada nas diferenças reais entre os homens. Não tem nada de igualdade, nas diferenças reais, né? O conceito de espécie humana trazido do céu da abstração para a realidade terrena. Nada de abstração, nada de conceito. Diz o Marx, o que é isso senão um conceito de sociedade? Então, vamos continuar. Que Marx é esse? Um Marx com a seguinte característica, destruidor das interpretações concorrentes. Aqui a referência é o Foucault, não foi ele que me inspirou, mas como não foi o Ben Said, como não foi nenhum desses caras, nesses caras todos que eu estou usando como argumento de autoridade, vamos ser honestos, né? Porque sempre ajuda o argumento de autoridade. Né? Esses caras, eu gostei deles porque eu já concordava, não é? Eu só aprendi coisas novas com o Colette, que nós vamos ver mais para frente. Mas, de fato, eu lia o Marx, depois de ter entendido o Colette, e fui identificando essas características que esses grandes autores, como Foucault, Lukács, Ben Said, também verificaram. O que é muito confortável, porque dá, né? Assim, é um reforço. Falou, pô, se eu estou errando, não estou errando sozinho. Tá certo? Como dizia o Bélio Keynes, é melhor errar com todo mundo do que acertar sozinho.
Eu não acho que eu estou errando com todo mundo, eu estou acertando de uma certa forma. Eu estou acertando, acertando sozinho, né? Essas risadas irônicas, as pessoas hoje têm dificuldade de perceber ironias, né? Mas tudo bem. Eu sou da velha guarda, a ironia ainda faz parte do meu vocabulário, do meu linguajar, do meu jeito de expressar, né? Então, eles reforçam e colocam em palavras mais sofisticadas, mais organizadas do que a minha própria percepção. Por isso, essencialmente, que eu recorro a eles. Então, tem um texto do Foucault, chamado Nietzsche, Freud e Marx, que ele diz, olha, esses três caras inauguraram uma nova hermenêutica, que ficou conhecida como Escola da Suspeita. O que está sendo dito, diz o Foucault, nem sempre diz exatamente o que está sendo dito. Não raro diz exatamente o oposto do que está sendo dito. É como aqui, ah, tá bom, vai. Não, é isso mesmo, você tem razão. Não, eu estou discordando. Mas eu estou dizendo, ah, tá bom, tem razão, concordo, né? Mas é mentira. Obviamente é mentira. Então, muitas vezes você diz uma coisa querendo dizer exatamente o oposto. Aí diz, continua o Foucault, como a exposição não tem um começo, ela não aclara o que está sendo tratado. O que ela pode fazer é apoderar-se da interpretação concorrente e trucidá-la a golpes de martelo. Apoderar-se da interpretação concorrente e trucidá-la a golpes de martelo. E continua Foucault. Marx, no Capital, comportou-se ao contrário de Perseu. Quem é Perseu? Perseu é o cara que põe uma lanterna na testa, olhava para a bruma e tentava ver se lá tinha monstro, né? O que tinha na bruma. Ele tem um olhar, né? Anterior, né? Ele tem uma luz que ilumina, que é a teoria, né? Você, o que você faz? Você tem uma teoria na mente e você olha para o real e vê se você explica o que está acontecendo lá. Tá certo? Você vê se o real é compatível com essa teoria que você tem, né? Então, a teoria é a lanterna do Perseu. E o Foucault diz, não, olha, mas no Capital ele fez o contrário. Ele entrou na bruma para mostrar que nela não havia monstros. E continuou o Foucault. Marx estudou economia política para mostrar que tudo que a burguesia diz sobre mercado, valor, preço, dinheiro, etc., era mera banalidade. Economia política é mera banalidade. Ora, o que eu estou dizendo? Falando, oh, Foucault, não, toda a obra do Marx é assim, entendeu? E por isso é um Marx destruidor. Toda a característica do Marx, tudo que o Marx produziu, foi para desprezar, destruir as interpretações concorrentes. Não foi para construir a interpretação dele, o modelo dele, a teoria dele. Não existe, isso é uma bobagem. O que o Marx fez foi destruir todos os concorrentes, todas as interpretações concorrentes. E aí é bem interessante, porque essa relação entre crítica e destruição está muito clara na introdução à crítica à filosofia do direito em Hegel, né? Ele diz, Marx, a indignação é o pathos da crítica. A crítica não é um bisturi para uma cirurgia recuperadora. A crítica é uma arma dirigida contra o inimigo que se quer destruir. A crítica deve descrever a pressão sufocante que umas esferas sociais exercem sobre as outras. Olha que coisa interessante. Pega as obras do Marx e vê a quantidade de vezes em que a palavra crítica aparece no título, inclusive no Capital. Como é que é o título do Capital? Capital, Crítica da Economia Política. Ou seja, uma das coisas que eu vou mostrar que esse sentido de crítica e destruição está presente, inclusive, no Capital. E não, a crítica não é um bisturi, é um equívoco ler o Capital como um bisturi para uma cirurgia recuperadora. Mas você tem que ler no mesmo sentido de que o Marx usou na crítica à filosofia do direito e por toda a vida, que é crítica como arma para destruir o inimigo. Que Marx é esse? É um Marx crítico de Hegel e da dialética. Deixa eu pôr aqui. Não, cadê aqui? Gente, deixa. Ah, tem que... esqueci faz tanto tempo. Deixa eu pôr a cara aqui. Consegui deixar clara a perspectiva com que olhar que eu vou ver o Marx, como é que eu vou entender o Marx? Então, esse Marx destruidor, a primeira destruição relevante que ele faz é Hegel. E é isso que agora nós vamos expor. Deixa eu voltar aqui. Agora aqui é o problema.
Como é que é isso? Tem que vir aqui. Aí, isso aqui. Bom, que Marx é esse? É um Marx crítico de Hegel e da dialética, que é uma coisa, mas depois ele mudou, não precisa essa crítica é bobagem, porque depois ele mudou. Bom, o que eu vou tentar mostrar para vocês que não é correto, que ele mudou, que a dialética passa a ser um modo de exposição e não é um modo de investigação, porque todos os achados já estavam achados antes, né, dele falar predominantemente de modo dialético. Não tem nenhum achado novo, né? Isso nós vamos mostrar mais para frente, que o Marx tem a dialética não ajudou ele nada, a ele a compreender nada mais. É só uma forma de exposição e de convencimento, né? Mas isso fica para depois, é lá no final da disciplina. Então, aqui eu vou começar pela carta do Marx ao pai, né? Datada de 10 de novembro de 1837. O Marx ele ficou doente, foi lá para a Tria, né? Se tratar, e aí ele escreveu para o pai: Pai, eu já havia lido fragmentos da filosofia hegeliana, cuja grotesca melodia pétrea não me agradava. Filosofia hegeliana, ele chama de grotesca melodia pétrea. E diz ele: Pai, conheci toda a obra do Hegel, do começo ao fim, incluindo a maioria de seus alunos. Eu fui me prendendo de maneira cada vez mais firme à filosofia mundana da qual pretendia escapar. Olha que coisa interessante. Ele começou a ler o Hegel para ver se fugia da filosofia mundana. Não conseguiu. E aí o que ele diz? Uma verdadeira fúria irônica me dominou. Ou seja, profundo desprezo para o Hegel. O que permite a gente perguntar se o Marx alguma vez foi um jovem hegeliano. Essa carta está num livro do Michael Ende, que é que cuida da Mega, que é um marxista fantástico, não sei o quê, essas coisas todas dessas celebridades, né? Só que tem um detalhe que as pessoas não se prestam. Ele gastou 400 páginas para explicar essa carta, para dizer que essa carta não é relevante. Ora, se você precisa de 400 páginas para explicar o que foi dito em 10, tem algum problema com a tua explicação. Tem algum problema com o teu entendimento do verdadeiro significado. Senão, você não precisaria gastar 400 páginas. Mas deixa para lá. Bom, então chegamos então ao ponto fundamental da discordância entre Marx e Hegel. E aqui o meu guia é o Colette no marxismo em Hegel. Qual é o ponto fundamental da discordância? É se o pensar existe antes do ser ou se é o ser que leva ao pensar. Hegel, pensar existe antes do ser. Claro, o que é Hegel? Hegel é o cara que tenta salvar Deus. Ele até ganhou uma cátedra para defender Deus dos ataques dos materialistas, né? Então, como bom católico, idealista, o pensar existe antes do ser. E o pensar o que é o infinito é Deus. Ora, se é assim, o que falou o Marx no Sagrada Família sobre isso? O real, entre aspas, é a aparência da ideia, a forma como a ideia se apresenta, ou é a encarnação da ideia. O que o Marx fala sobre isso? Ele fala do real como aparência da ideia, o Marx fala, Ingres, socorro, né? E da encarnação da ideia, ele inverte o argumento, fala, socorro, Ingres. Né? Ora, por que o pedido de socorro? Eu acho que isso é uma bela expressão, porque ele está socorro, né? É porque ele está vendo um grande absurdo nessa história. Então, vamos lá. Ele explicando o idealismo. Vamos continuar no Sagrada Família. Essa explicação ela faz um impacto sempre que eu mostro. Os alunos ficam perplexos, porque eles não têm uma ideia do que é o idealismo. Aí o Marx explica detalhadamente. O essencial da pera não é o ser da pera. O essencial da maçã não é o ser da maçã. O essencial dessas coisas não é sua existência real, passível de ser apreciada através de sentidos. O essencial da pera e da maçã
é o ser abstraído por mim delas e a elas atribuído. É o ser da minha representação, a fruta. O ser da maçã não é a maçã, o ser da maçã é a fruta. A maçã é o quê? É a aparência, é a forma como a fruta, a abstração fruta, se manifesta, se apresenta. Continua o Marx. É certo que meu entendimento finito, baseado nos sentidos, distingue uma maçã de uma pera e uma pera de uma amêndoa. Contudo, minha razão especulativa considera essa diferença sensível algo inessencial e indiferente. Né? Você distingue pela os sentidos, né? Isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma pera, é obviamente diferente. Mas para o idealismo, essa diferença é irrelevante. Por quê? Porque vale é que elas são a apresentação da fruta. A essência delas não está nelas, está na fruta, na abstração fruta. E continua Marx. A fruta não é um ser morto, indiferenciado, inerte. A fruta é um ser vivo, diferenciado e dinâmico. Olha aqui, fruta é um ser vivo, diferenciado e dinâmico. Não é a maçã nem a pera, mas a fruta é que tem vida. As diferentes frutas profanas, né? E aí vai a ironia do Marx, ele não era nada politicamente correto, são manifestações de vida da fruta una. São cristalizações plasmadas pelas próprias frutas. A fruta adquire na pera uma existência pêrica. Não devemos mais dizer que a pera é a fruta. Devemos sim dizer que a fruta se apresenta na condição de pera. A fruta adquire na maçã uma existência maçânica. Não devemos mais dizer que a maçã é a fruta. Devemos sim dizer que a fruta se apresenta na condição de maçã. Ou seja, o que tem vida, o que existe, é a abstração fruta e não maçã. Maçã ou é encarnação ou é aparência do que tem vida, do que existe de fato, que é a abstração fruta. As diferenças que separam entre si a maçã da pera e da amêndoa, etc., são precisamente distinções entre a própria fruta, que fazem dos produtos específicos outras tantas fases distintas do processo de vida da fruta em si. O que tem vida é a fruta, não é maçã nem a pera. Os alunos costumam ficar perplexos com isso. Né? Ah, o que tem vida não é a maçã, é a pera, não. O que tem vida é a fruta. Ah, o que você vê é apenas a distinção, o movimento, a diferenciação da própria fruta, da abstração. Em seguida, o Marx diz, e aí a gente vai entender por que ele grita socorro. E tudo que é de fato, de fácil no fato, que partindo das frutas reais, chegar à representação abstrata, a fruta, há de difícil no ato que, partindo dia da representação abstrata a fruta, engendrar as frutas reais. Chega a ser impossível, partindo de uma abstração, chegar ao contrário dessa abstração, quando não desiste dessa abstração. Ou seja, o que ele está falando? Sair da maçã para a fruta é fácil. Agora, da fruta você gerar maçã, ele fala, isso aí é uma maluquice, isso aí é impossível. Né? Aí ele diz assim, olha, o filósofo especulativo desiste da abstração fruta, porém desiste dela de um modo especulativo, de um modo místico, ou seja, mantendo a aparência de não desistir dela. No fundo, ele está vindo popular falando, pô, esses caras isso é charlatanismo, não tem jeito, né? Isso é um problema. Aí a gente entendeu por que ele grita socorro, Rins. Mas tem mais motivos para ele. Até agora eu acho que já foi suficiente, mas tem mais motivos para ele pedir socorro. Então vamos continuar com a reflexão do Marx sobre Hegel. Deixa eu fazer aqui. Estou lembrando como é que é. Deixa eu pôr a cara aqui, porque cansa ficar vendo só a tela, para eu falar, né? Então precisa dar uma paradinha. Essa crítica agora é o ápice, que eu entendo como sendo o ápice, a essência, o fundamento, o mais importante da crítica do Marx ao Hegel. Vamos lá continuar. Vamos lá. Bom, esse
que Hegel, essa existência do ser, real aparência da ideia, encarnação da ideia, para o Marx, ele levou a pensar em Socorro, né? Aí vem as considerações. Você precisa ter isso na mente, né? Você tendo isso aqui na mente, é que você vai entender ao que o Marx está se referindo. Está se referindo a isso. Então, vamos lá. Para os hegelianos, a autoconsciência não distingue nada real de si mesmo. A autoconsciência não distingue nada real de si mesmo. Só existe autoconsciência. Aí ele continua lá. O mundo é, muito antes, apenas uma distinção metafísica, uma quimera do seu cérebro etéreo e uma figuração do mesmo. O mundo, uma distinção metafísica, uma quimera do cérebro etéreo, uma figuração do cérebro etéreo. É uma criação do cérebro. Socorro. Ele diz, isso é uma mistificação filosófica e que nos leva para a questão que ele tratou muito bem na ideologia alemã. Ele fala, do particular, você sai para o geral. Diz ele, os instintos e as forças dos seres naturais isolados são transformados em instintos e forças da natureza. E do geral você volta para o particular. Esses instintos e forças da natureza naturalmente se manifestam isoladamente em cada um daqueles seres naturais isolados. Olha a inversão sujeito-predicado, foi a baquena aí. Desse modo, diz o Marx, a autoconsciência do homem é tacitamente transformada na autoconsciência da natureza dentro dele. Ora, isso é a inversão sujeito-predicado do Feuerbach. É puro Feuerbach, quando ele diz que Hegel é uma mistificação filosófica. Vamos lá, vamos repetir isso, que isso é importante, porque isso repercute na questão da ciência. Primeiro, de um fato se extrai uma abstração. Depois, em seguida, se explica por que esse fato repousa sobre essa abstração. E diz o Marx, método dos mais banais para se parecer profundo e especulativo do jeito alemão. Está tirando sarro disso. Você quer parecer como um cara sofisticado, você faz essa inversão do sujeito predicado. Né? Aí vem todas as características de miticismo, mas vamos ver já em seguida isso. Então, vamos continuar. No marxismo e Hegel, o Colette chama a atenção para um ponto. Olha, se o que vale é isso aqui, né? Como é que fica o ontem, o hoje e amanhã? O que te chama a atenção o Colette? Falou, ó, é a razão em busca da autossuficiência. O que o Marx falou sobre isso? No Crítica à Filosofia do Direito, ele falou, isso é um misticismo lógico, panteísta, porque tudo que existe é fruto desse misticismo lógico que a gente acabou de ver. Você pega características reais, né? Transfere para abstração e explica as características reais como fruto dessa abstração. O que é fazer teoria? Você olha para o real, reduz a categorias, né? Categorias, constrói um enredo, explica o real como fruto desse enredo, né? Só que o Marx está falando, tudo que existe no mundo é assim. Portanto, isso é um misticismo lógico panteísta. Diz ele, olha, a realidade, então, nesse caso, não é expressa como ela mesma, mas sim como uma outra realidade. Olha que coisa interessante. A realidade não é da maçã e da pera, a realidade é da fruta. Né? Ora, a empiria ordinária não tem como lei seu próprio espírito, mas um espírito estranho. A empiria da maçã não tem como lei a própria maçã, mas um espírito estranho, né? A maçã, a fruta. Misticismo lógico, panteísta e teleológico, ou seja, finalista, tem um destino que está predeterminado. Por quê? O movimento do conceito, né, determina o movimento do real, que está predestinado pela natureza do conceito, encerrado nos registros sagrados da Santa Casa, da lógica. Santa Casa era o nome da Casa da Inquisição. Então, o que ele diz? Deu o conceito, você deu o destino. O fim está dado. Você tem uma teleologia, você tem um finalismo. Ou seja, isso é a negação daquilo do Epicuro, né, da autonomia do átomo, do treinamento. E na carta que ele mandou para o Ruge, amigo dele, Ruge, em setembro de 43, ele fala, olha, sabe qual é a vantagem dos reformistas alemães? É que eles não querem antecipar o mundo de maneira dogmática. Eles querem encontrar um novo mundo mediante a crítica de tudo que precede.
ou seja, não tem finalismo. Você destrói o passado e constrói uma coisa nova, sem relação com o passado. Nos exercícios dos manuscritos, o Marx vai mais além. A lei da economia política, que é a lei do mundo, é o acaso. A economia política, no entanto, cria fórmulas abstratas que passam a valer como leis férreas, ela tornando o real irrelevante. A lei do mundo é o acaso. Isso tem uma importância fundamental no Marx, tal como a gente entende. Mais motivos ainda a pedir de socorro. Reflexões sobre o método do Hegel. Explicando o método no Miséria da Filosofia, diz o Marx. Então, assim como o filósofo imagina encontrar nas categorias lógicas as substâncias de todas as coisas, ele imagina encontrar na fórmula lógica do movimento o método absoluto, que não somente explica todas as coisas, mas também implica o movimento das coisas. E vem o Marx falando. Pega uma casa específica, faz a abstração da forma que é distinta, dos materiais que a compõem, e se chega no corpo. Faz a abstração dos limites desse corpo, se chega no espaço. Faz a abstração das dimensões desse espaço, e você acaba por não ver nada além da pura quantidade. E continuando, você chega à categoria lógica. O que é isso? Pelo processo de abstração, você sai da casa específica e chega à categoria lógica. Ora, o que diz o Marx sobre isso? Fazendo essas abstrações, imaginam fazer análise. Ou seja, abstração não é análise. À medida que se afastam cada vez mais dos objetos, imaginam se aproximar deles a ponto de penetrá-los. Claro, por quê? Porque o que tem vida é a fruta, não é a maçã, não é a pera. É esse que é o ponto. Então, você sai do real e você vai para um mundo etéreo, né? Abstrato, porque a vida está lá. Todo o resto é manifestação dessa abstração. E continuou Marx. Aí, depois que você saiu da casa específica e foi para a categoria lógica, você dá uma cambalhota. Eu acho ótimo essa. Você dá uma cambalhota. Você dá uma cambalhota e desce. Como é que você desce? Posição, oposição, composição. Em grego, tese, antítese e síntese. Na fórmula sacramental, afirmação, negação e negação da negação. Ou seja, o que o Marx fala? Quando você sai da casa específica para a categoria lógica específica, ele chamou de idealismo acrítico. Quando você desce da categoria lógica para a casa específica, ele diz que é positivismo acrítico ou materialismo vulgar. Olha que coisa interessante, ele está tirando sarro desse método, tese, antítese e síntese. Afirmação, negação e negação da negação. Isso é uma bobagem. Né? O que tem aqui? Uma inversão entre sujeito e predicado. O sujeito de caso específico, o predicado vira categoria lógica. O sujeito é a maçã, o predicado da maçã, que é a fruta, né? Porque é uma abstração que você fez da maçã, né? Você inverte, você torna ele sujeito e a maçã predicado desse sujeito. Portanto, o que você faz? Você torna o sujeito predicado do seu predicado. Isso é uma mistificação, né? Porque a vida não está aqui na Terra, está na abstração, e o implica numa imposição externa, numa opressão. Por quê? Porque a nossa vida não está dada por nós, está dada de fora. Aí você entende de onde que vem a história. Graças a Deus o Palmeiras ganhou. Graças a Deus o Botafogo ganhou. Pô, né? O outro time fala, graças a Deus meu time ganhou. Não, uma maluquice, mas no fundo é isso. É a expressão dessa cambalhota, né? E dessa oposição. Quer dizer, não foi o Palmeiras que ganhou ou que perdeu. Foi Deus que fez o Palmeiras ganhar ou perder. Isso é a maior expressão desse jeito, é uma expressão ridícula, né? Mística, né? Desse jeito de pensar. E, assim, consequentemente, tem o conservadorismo inerente. Claro, o Palmeiras perdeu porque Deus quis, né? E você se conforma com a derrota. Em vez de ficar bravo com os jogadores do seu time, você se conforma que foi Deus que quis que o Palmeiras perdesse e o Corinthians ganhasse. E o que é você encontrar a verdade e compreender? É você buscar a existência empírica da verdade. Você tem uma verdade e você vai buscar a existência empírica dela. Agora, o que é o teste de hipótese? Você tem uma verdade e você vai buscar a existência empírica dessa verdade.
Bom, vamos continuar. Diz o Marx, com toda coisa sendo reduzida a uma categoria lógica, com todo movimento, todo ato de produção sendo reduzido ao método, segue naturalmente que todo conjunto de produtos de produção de objetos e de movimento se reduz a uma metafísica aplicada. O que é a lógica dialética? É uma metafísica aplicada. Aplicar esse modo hegeliano absoluto às categorias da economia política e tereis a lógica, a metafísica da economia política, tereis as categorias econômicas conhecidas de toda a gente, traduzidas numa linguagem pouco conhecida, o que lhes dá o ar de terem acabado de desabrochar numa cabeça de razão pura. Ou seja, você fala enrolado, o vulgo não entende, aí pensa que você está falando coisas muito sofisticadas, mas você está falando bobagem e tolice, e o vulgo, como não entende, acha que você é muito bom de cabeça, que você é brilhante. Vamos continuar aqui no Crítica e Filosofia do Direito. Referente ao processo de mediação hegeliano, disse o Marx, é notável que esse absurdo processo de mediação, tese, antítese, síntese, absurdo processo de mediação, né, tenha sido reduzido por Hegel a uma forma abstrata, lógica, por isso não falseável, intransigível. É notável que esse absurdo processo de mediação tenha sido elevado por Hegel ao trono do mistério especulativo da lógica, ao trono do esquema da razão, ao trono do modo por excelência de dedução racional. Está falando, isso é uma maluquice. Enfim, Hegel, e aí já estou encerrando, padece de duas coisas. Ele se refere a Hegel com duas críticas, ao final e ao cabo. Hegel tem um dualismo fundamental e é uma antinomia sem solução. Qual que é o dualismo fundamental da lógica do Hegel? Lá no Crítica e Filosofia do Direito ele falou. Tratar a universalidade e a singularidade, os momentos abstratos do silogismo, os momentos abstratos da inferência lógica, como opostos reais, como antítese real. Dualismo fundamental, tratar com momentos abstratos do silogismo, como opostos reais, como antítese real. Isso aqui é fundamental, nós vamos ver mais para frente, e tem um papel muito importante na crítica ao Hegel. E no Crítica e Filosofia do Direito, ele fala, olha, o Hegel estabeleceu uma antinomia sem solução. O que ele fez? De um lado, a necessidade externa. Qual é a necessidade externa? É o movimento do pensar. E, de outro lado, o fim imanente. Ou você tem o movimento da necessidade externa, do pensar, ou você tem o fim imanente do existir, né? Do ser. Ou a fruta que se move e a maçã é apenas expressa, ou a maçã tem um fim imanente dado pelas leis próprias da maçã para acabar. Isso, Hegel, é um equívoco. Isso é uma antinomia sem solução. Que Marx é esse? Sim, é um Marx sem dialética. Mas o Marx não mudou de posição, o pessoal diz, já falando que não. Nós vamos ver isso depois, nós vamos tratar mais para frente. Vamos ver isso ao final de 2B. Bom, encerrei, aqui está, quem quiser parar para ver, estão as obras que foram referidas. Tá certo? Deixa eu fechar aqui. Bom, espero que tenha conseguido expressar esse Marx, quão diferente ele é do Marx convencional, né? É um Marx que eu estou pegando apenas coisas escritas pelos Marx antes da alegada mudança epistemológica, mas isso nós vamos tratar depois. Por que é importante isso? Porque depois eu vou perguntar, isso aqui está errado? Tem algum erro nisso? Eu acho que não tem, né? Aí os hegelianos dizem que o Marx era um hegeliano menor. Mas pode ser, eles entendem como quiser. Mas é difícil você aceitar a mudança do Marx. Ok? Mas isso nós vamos ver para depois. Até mais, pessoal. Até o próximo encontro. O próximo encontro é o vídeo 26, né? Esse que a gente fez. É o vídeo 25, esse é o vídeo 26. Esse 25 é o 1A, o 26 é 1B da primeira parte, que é de preparar o espírito, para você entender
o Marx, que eu vou apresentar para vocês, o Marx Destruidor.